Vamos lá. Então, gente, para nós fecharmos, né, a programação do mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, né, nós estamos hoje com uma palestra, um bate-papo, né, sobre a prevenção, o câncer e os seus efeitos. Falar sobre sempre vale a pena, né? Só vou fazer uma introduçãozinha rápida e depois já passo a palavra à professora Luzani para dar seguimento, né? Então, o Outubro Rosa é uma campanha anual, para quem não conhece, né, realizada mundialmente nesse mês de outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. A mobilização visa também a disseminação de dados preventivos e ressalta a importância de olhar com atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o atendimento médico e o suporte emocional, garantindo um tratamento de qualidade. O movimento teve início no ano de 1990, em um evento chamado Corrida pela Cura, que aconteceu em Nova York para arrecadar fundos para a pesquisa realizada na instituição Susan Komen Breast Cancer Foundation. À medida em que cresceu, Outubro Rosa foi instituído, né? Outubro foi instituído como mês de conscientização nacional nos Estados Unidos até se espalhar pelo resto do mundo. A primeira ação aqui no Brasil aconteceu em 2002 no Parque Ibirapuera, em São Paulo, com a iluminação cor-de-rosa do obelisco Mausoléu ao Soldado Constitucionalista. Então, gente, para falar, né, desse tema tão importante, necessário, eu quero agradecer, em nome da Universidade Veiga de Almeida, do curso de Psicologia, do Serviço de Psicologia Aplicada, que é a nossa clínica escola, né, pela disponibilidade de vocês, dedicação do tempo de vocês a nós, a estar compartilhando conosco aqui, né, esse conhecimento, a experiência de vocês, né, e trazemos hoje, então, os profissionais, né, do Hospital Oncomed Oncologia. Depois, se eu estiver falando tudo errado, vocês me corrijam, tá? O doutor Rodrigo Souto, mastologista, o doutor Abílio Antônio, oncogeneticista. Antônio Abílio. Antônio Abílio. Eu falei Abílio Antônio. É porque a gente chama Abílio, né? Doutor Abílio, doutor Abílio. Ok. Isso aí, meus primos falando de mim. Abílio Antônio, só mexendo comigo. É porque eu falei com eles antes, entendeu? Aí eles me deram essa dica. E Cristiane Coure, psicanalista. Teremos também aqui a nossa magnífica professora Luzani de Souza Carvalho, né, que todo mundo conhece, psicanalista, professora aqui nossa do curso de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida, que está sempre disponível essa semana inteira, né, professora, comigo, fazendo outras palestras, participando da semana. Então, professora, eu quero agradecer a vocês todos, né, de coração por estar aqui compartilhando com a gente, né, porque a gente sabe que é um momento tão importante e vocês têm uma vida super atribulada. Um saiu do centro médico, outro, né, veio aqui. Então, muito agradecida mesmo pela presença de vocês. Vamos lá, professora. A palavra está com a senhora. Obrigada, Reivane. É um prazer participar. Na verdade, a minha função aqui é de mediação, né? Eu vou compartilhar com vocês, tá? Vou ficar aqui junto com vocês e tentando fazer a mediação entre o público e vocês. Mas, na verdade, a palavra está com os três, né, doutor? Desde já também, assim como o Reivane fala, né, a gente só tem a agradecer a disponibilidade de vocês em compartilhar com a gente esse momento e essa semana, né? A gente termina aí o mês de outubro, né, conhecido, né, o mês Outubro Rosa, né, e eu acho que a gente termina essa etapa, a universidade termina essa etapa com chave de ouro, né, com 3 profissionais de ponta, né? É um grande prazer. Então, passo a palavra a vocês. Conforme o doutor Rodrigo falou, é um bate-papo, e eu vou anotando aqui algumas perguntas que porventura surgirem, e pode deixar, ficar à vontade, que eu vou tentando organizar aqui na medida do possível. A palavra é de vocês, doutora Cristiane, doutor Rodrigo e doutor Antônio Abílio.
Sejam bem-vindos. Eu acho que o Rodrigo já iniciou aí muito bem, né, falando sobre o primeiro ponto, que é o medo, né? Então, assim, até como psicanalista, eu vou falar desse ponto até para ele continuar aí do que ele estava falando, que eu acho que muita gente estava entrando ainda e não escutou, né? Que o medo é o que impede aí, na maioria das vezes, né, a procura, né, a conscientização, né, o trabalho aí para a cura, né? Então a gente está falando de prevenção, então a gente está falando também, né, da cura do câncer, o quanto isso tem que ser falado, né, até para poder ser uma coisa mais absorvida e mais natural na vida de cada um, né? Que é o objetivo, eu acho, nosso aqui de estar hoje podendo, né, nos reunir e chamar a atenção para esse ponto que é tão importante, né? Tão importante também eu estava falando isso no outro encontro, de fazer algo com isso, né? Quando a gente assiste um evento sobre câncer, que não é um evento assim muito agradável e que nem todo mundo quer escutar, né? E quer participar, né? Quando a gente até faz uma chamada, eu fico me perguntando: será que muitos vão participar, vão querer participar desse evento, né? Porque, na verdade, muita gente, quem vem é quem está atravessando, né? Mas quem não está atravessando isso não quer saber sobre esse assunto, não é? E eu fico me perguntando, será que vai ter quórum? Mas, assim, é tão importante, porque da gente também poder se perguntar, quando a gente também assiste isso, né? Como que eu estou levando a minha vida, né? Em todos os sentidos. Eu assisto um evento como esse, isso fez alguma questão para mim, marcou alguma diferença? O que eu posso fazer com isso? Então, se colocar numa postura de implicação, né, de como tem levado a vida, e por que também, né, não procura esse autocuidado, saber mais sobre, né, esclarecer mais sobre o assunto para viver melhor, né? A gente às vezes faz um movimento de vida assim, comer saudável, né? Ah, eu quero me cuidar, quero fazer atividade física, quero comer saudável. Mas prevenção também faz parte, né, dessa rotina de vida, né? Quero falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero dar mesmo foco aqui meus dois queridos, Antônio Abílio e Dr. Rodrigo, que podem falar muito sobre isso. Só quis dar uma carona aí no que o Rodrigo iniciou, né? Eu acho que ele pode continuar e depois assim a gente fazer perguntas para o doutor Antônio Abílio aí, que tem muita contribuição na atualidade para estar falando para a gente, porque é tão pouco disseminado as informações aí, né, que a oncogenética pode nos fornecer, né? E cada vez mais a gente tem muito esse recurso, né, para poder também lidar. Então, uma palavra com vocês. Doutor Rodrigo, continua aí no que você estava falando, que eu acho que vai em encontro a isso que eu falei. Eu acho que é exatamente isso que a gente estava comentando antes de começar, que é o medo, né? É o entrave da paciente de querer ir ao médico, de não querer se tocar, de não querer fazer os exames. Então, isso é uma coisa... Esses encontros são importantes exatamente para a gente tentar mudar a cabeça das pacientes. E, para mim, Cris, se disso aqui hoje à noite, se a gente conseguir mudar uma cabeça, e essa cabeça foi o médico que descobriu que ela estava com câncer inicial, já valeu muito a gente estar aqui. Então, acho que isso é uma coisa super importante e que a gente tem que se multiplicar cada vez mais para poder dar informação para paciente importante. Isso que e é engraçado, né? Que os pacientes, eu não sou muito novinho, sou mais velhinho, então assim, já estou no consultório há muito tempo, já vi de tudo. Mas sempre tem uma coisa, é aquele medo da paciente de dar o resultado, o medo da família da gente dar o resultado, eles não sabem como lidar com a palavra câncer e como falar. E eu falo de uma maneira muito simples, muito tranquila, porque é o que eu falo, o médico não pode ser mais estressado do que a própria doença, do que a própria paciente. Se a gente não mostrar tranquilidade e oportunidade para os pacientes e mostrar para ela que o caminho é o caminho que ela vai ficar boa, acaba tudo, acaba a relação com o paciente, acaba a relação com os parentes. Hoje em dia a gente tem o Google, que é um inferno. Por um lado,
a internet ajuda em muitas coisas. O Google, a paciente já chega com como que eu vou dizer? Uma pré-impressão que ela vai morrer disso aí. Porque ela leu que as pacientes morrem, ou então que o paciente do lado, vizinho dela teve câncer de mama e morreu. Então, a gente tem de desconstruir tudo isso que ela leu, desconstruir tudo isso que ela ouviu falar, ser honesto e sincero com a paciente e dar todas as informações possíveis para isso. Então, acho que esse primeiro contato, eu acho muito importante, da gente falar, de tirar isso do câncer igual à morte. A gente tem câncer de mama, a gente tem muitas coisas. E se a gente tem câncer, e que é um câncer que é mais avançado, a gente tem de saber lidar também com isso. A gente não pode largar a vida da gente. A gente tem de enfrentar com otimismo e se cuidar. Eu acho isso aí muito importante. Abílio, fala um pouquinho. Eu vou ficar falando aqui a noite toda. Não, Rodrigo, um barato. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a vocês, a Cristiane, a Veiga de Almeida, pelo convite e por esse evento tão bonito. E como a professora Luzanir falou e Reivani falou, para fecharmos o Outubro Rosa com chave de ouro. Mas, na verdade, o ouro são vocês. Eu sou uma coisinha de nada aqui. Vocês que são a coisa mais importante. Literalmente. Eu sou o último a entrar nessa caminhada. Juro para vocês, porque a genética sempre foi algo afastado, na maioria das vezes, das especialidades médicas em geral. Quando comecei minha formação em genética, eu comecei pela pediatria. Então, na verdade, eu sempre lidei com síndromes, com crianças, com malformações congênitas. Então, eu sempre lidei com crianças desassistidas, com crianças negligenciadas, com doenças negligenciadas por parte dos próprios médicos, e que tudo que as mães dessas crianças queriam era aceitar, as mães e os pais, quando havia pais, bem entendido, quando não abandonavam as famílias, tudo que essas pessoas mais queriam era aceitação. Era que reconhecessem o problema dos filhos delas, dos pacientes, dos filhos, dos irmãos. As famílias lutavam e continuam lutando até hoje por benefício, por um vale-transporte, um passe de transporte, que você preencher um laudo de uma folha de transporte. Aquela folha era com papel, tipo papel moeda, com fios coloridos, folha caríssima. Para quê? Para não falsificar uma porcaria de um vale-transporte que a pessoa tinha que levar em 3 ou 4 repartições para conseguir. Então, as doenças genéticas sempre foram negligenciadas. Os geneticistas também foram negligenciados, até porque éramos poucos. Somos poucos, em geral. Somos a menos comum das especialidades médicas. E a culpa não é nossa. A culpa é porque nunca houve tanto interesse antes na formação do geneticista, no trabalho do geneticista. E frequentemente isso era ligado, quando nos procurava, era a parte pediátrica, da parte neurológica. Com o câncer, era muito pouco. Bem ou mal, eu sou suspeito para falar, porque foi quando eu comecei a ver genética de câncer na residência que eu comecei a me interessar por genética. Então, eu fiz genética por causa da oncogenética, antes mesmo desse nome existir, literalmente. Então, o que eu mais observei de 25 anos para cá, quando eu entrei na residência, foi em 95, quando o BRCA1 e o BRCA2 estavam sendo descritos. Eu entrei na residência junto com a descoberta do câncer de mama e ovário hereditários. E pensei, gente, naquela época a gente não conseguia testar nada, a gente não conseguia fazer nada. Quando era um ou outro projeto para ganhar algum reconhecimento lá da Fiocruz ou em outros locais, mas era muito difícil, não havia esses testes. Os testes eram caros, eram mandados para fora do Brasil, para o Myriad, o laboratório que havia descrito o gene e patenteado o teste genético, e durante 25 anos esse gene, a Myriad continuou mantendo o monopólio
da testagem genética nos Estados Unidos. Foi preciso um efeito Angelina Jolie, em 2013, para quebrar essa patente para a Suprema Corte americana. E todo mundo começou a querer. Não havia um único teste feito de câncer de mama e ovário hereditários naquele país que não fosse pela Myriad. Mundo afora, outros laboratórios estavam fazendo. Inclusive aqui, o teste era complexo. O teste era feito de maneira quase que artesanal, pedacinho por pedacinho, exon por exon de cada gene. Frequentemente o teste era caro, custava 5, 6 mil reais cada gene. Você tem essa BRCA1 e depois BRCA2, e depois você tinha muito pouca coisa para testar além disso, porque era caro, era raro, era difícil de conseguir. Então, gente, o teste, havia vários genes já identificados, mas eram tão raros que você testá-los era caríssimo. Então, gente, o que o BRCA1 e o BRCA2 não identificavam, não iríamos conseguir. Chegamos na limitação da testagem naquele momento. Chegou-se no limite factível. E hoje em dia, com as técnicas de sequenciamento de próxima geração, você, com um chip deste tamaninho, que cabe aqui na minha mão, olha aqui na câmera do celular, um chipzinho deste tamanho, onde essas cubetazinhas aqui e aqui entra o DNA do paciente, e esse chip é tão poderoso que poderia pegar o DNA de todos nós assistindo essa live nesse momento, preparar o DNA, colocar aqui, a máquina separaria todos, analisaria todas as nossas sequências, depois diria, essas sequências são as minhas, essas são as do Rodrigo, essas são as da Reivane, essas são da Cris, a Luzanir, e Rosemary, Laura, Ana, Camila, Marta, vocês todos aí, tudo ia estar aqui nesse chip. Imaginem, isso fica pronto tecnicamente em 3 dias. E o resto é tempo de laboratório para interpretar o resultado e preparar o laudo. Ou seja, facilidade do teste genético existe. Isso aqui, hoje em dia, pode testar não só BRCA1 e BRCA2. Isso é tão interessante, essa técnica que chama de sequenciamento de próxima geração, que você consegue testar quantos genes você quiser. Quantos genes você programar esse chip para testar, isto fica pronto. Planos de saúde já cobrem isso. Em algumas circunstâncias, não para todos os pacientes. Tem que preencher um monte de critérios clínicos para indicar o exame, mas os planos já estão cobrindo. Desde 2016, BRCA1, BRCA2 é de cobertura dos planos de saúde. E depois de 2019, entraram alguns painéis genéticos. O que é painel? Painel é o nome disso. É como você tem 100, 200 genes para a mesma doença, analisados ao mesmo tempo. Você tem, então, aqui o painel, chama-se um painel de câncer hereditário, quando isso é visto apenas para todos os tipos de câncer hereditário. Se essa mesma tecnologia fosse usada para doenças cardiovasculares, seria um painel de doenças cardiovasculares, ou de doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, predisposições hereditárias, as mais diversas. E focando no Outubro Rosa, gente, como isso fez evoluir e impulsionar a nossa testagem. Hoje a gente consegue cada vez mais ajudar um número maior de mulheres. Porque o que acontecia naquela época não é muito difícil imaginar. Tantas pessoas para serem testadas, que não eram muitas, mas era tão caro e tão difícil, e que chegava-se simplesmente ao cabo de 3 a 4 meses para testar um gene, e depois mais para testar outro gene. Gente, sabe como é que eu recebia os pacientes naquela época? Quando, por exemplo, Rodrigo e outros cirurgiões, outros mastologistas já tinham terminado o tratamento, a cirurgia, o paciente já tinha feito a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento do câncer estava todo concluído. Aí, uma vez todo concluído o câncer tratado daquela paciente, tudo bem, agora vai lá brincar de genética com o doutor Abílio para você descobrir de onde que isso veio. Então, era uma coisa nesse sentido. Isso quer dizer por quê? Porque era impossível que esse tipo de teste servisse para ajudar os outros profissionais a tomar as decisões. Era impossível. Como é que o Rodrigo ia esperar 6 meses para um BRCA1 e 2 ficarem prontos? Ele ia ter que operar antes disso. Então, quer dizer, os resultados que o teste genético podia trazer, eles só chegariam para a família no momento posterior. E para a própria paciente, iria servir para quê? Para ver o risco de recorrência,
para ver a chance de ter um novo tumor e intensificar o seu rastreamento. Agora não. Agora o Rodrigo e outros cirurgiões podem acabar de fazer um diagnóstico de câncer de mama numa mulher em idade jovem, numa mulher com história familiar positiva para câncer, ele já pode encaminhar para mim, para o consultório, eu peço o teste vem o resultado, ainda há tempo do Rodrigo poder contar com esse resultado para ajudar a decidir, junto com a paciente, se vai fazer uma cirurgia conservadora ou se vai fazer uma cirurgia mais agressiva. Pode-se decidir se vai tirar uma mama inteira ou a mama contralateral também. De posse do resultado de alguns testes genéticos, é possível estimar esse risco e ajudar as pacientes a tomar essas decisões. E de outra feita, de posse desse resultado, as psicólogas podem levar a abordagem psico-oncológica das pacientes a um outro nível, um nível que antes não existia. Porque se o paciente estava com medo do resultado, aí, com questão de um teste genético, é o medo do risco. É o medo do risco de adoecer. É o medo dessa entidade imaterial chamada risco. E se isso não for muito bem explicado para as pacientes, elas podem pegar um resultado de um teste genético positivo e achar que já estão com câncer. E serem operadas. E aí tem a cancerofobia. Aí vem aquela pessoa com uma mutação que às vezes nem é tão patogênica, uma mutação num gene de penetrância moderada, baixa, e elas ficam querendo tirar a mama por conta de qualquer coisa. Muitas vezes, esses outros genes de penetrâncias moderadas ou intermediárias precisam do aconselhamento. Então, não há nem genético, então não há nem condutas precisas de mutação desse gene, tem que operar. Tudo decidido com base na história familiar. A mesma mutação. Hoje eu atendi no consultório lá em Niterói uma paciente com uma mutação num gene raro, num gene chamado BRIP1, que até dá mais câncer de ovário do que de mama. E a paciente é uma mulher em idade jovem com câncer de mama, com parentes, com tios e primos com câncer de mama. E esses genes têm um certo risco para a mama, embora seja mais para o ovário. Eu vou dizer para ela que não é para operar? Não, fiz o laudo no contexto da paciente, da família da paciente, sugerir que, em comum acordo com o cirurgião, que é até o nosso querido Rodrigo, até deve chegar em você já, que bom, já estou tendo spoiler da paciente. Já estou dando spoiler, né? Vai chegar em você já, e em comum acordo, vai se decidir com relação à intervenção cirúrgica dessa paciente. Então, gente, a genética está servindo para ajudar os cirurgiões na hora. Ajudar o oncologista na hora, isso é fantástico. Isso é uma coisa que eu, há 3, 4 anos atrás, nunca imaginei que fosse ser possível. E cada vez mais que isso está se descortinando, isso me dá uma alegria imensa de fazer parte disso. Uma alegria imensa de ser um dos últimos a entrar nessa caminhada e seguir tão perto de vocês. Cada vez que eu ajudo vocês a tomar uma decisão, eu me sinto muito bem. Meu Deus, os anos que eu passei pensando que a genética não servia para nada, porque ninguém prestava atenção na genética, os testes eram caros, ninguém ia conseguir fazer. Hoje, cada vez mais, algo melhor se descortina. E o futuro está chegando. Quem sabe se o próximo Outubro Rosa já não vai ver melhores condições para os pacientes fazerem. Melhores, o povo conhecendo mais dos testes genéticos. E vocês da psicologia, estudantes de psicologia, são fundamentais nisso, gente, porque as pacientes vão chegar para vocês no consultório. São vocês que vão lidar com elas com relação ao medo de adoecer. Um gene é igual à doença? O gene sempre vai dar doença? Não, isso não é uma correspondência unívoca. Isso tem que passar por uma série de questões. Cada paciente é diferente um do outro, a singularidade de cada um é diferente um do outro, e ninguém melhor que vocês da psicologia para perceber isso. Vocês têm muito mais formação do que a gente nessa área. Então, eu convido vocês, com relação a isso, com a facilidade que o teste tem de ser feito agora, a cada vez mais entrarem nisso. E laboratórios podem colher, inclusive em casa. Olha aqui um teste de coleta em casa. Um tubinho aqui de coleta de DNA por saliva,
onde aqui tem uma linha aqui preta, tem que cuspir, o paciente tem que cuspir até aqui, tá? Tem que preparar a saliva. Estou brincando, tá? Isso aqui é vazado, não é tudo isso não, é só um pedacinho. Eu gosto de brincar com eles assim, eu acho que tem que cuspir tudo, mas não é. É só esse pedacinho aqui. Vão cuspir, chega na tampa, que tem esse líquido, essa aguinha aqui, que é um líquido conservante. Na hora de fechar, tem esse dentinho aqui no meio, ó, aqui. Na hora de fechar, mistura o conservante na saliva, está fechado o negócio. Desenrosca depois disso, tem uma tampa decente que vem aqui, fecha, aqui, acabou. Bota na mesma caixa em que veio, o laboratório pega em casa, ou vocês, ou coloca, o paciente coloca no correio, de certa forma, aí depende da logística do laboratório, chega em questão de pouco tempo no parque tecnológico do laboratório, e em um mês o resultado disso chega por e-mail. Ou seja, facilidade total e absoluta. É isso que o futuro já está dando para vocês, para a gente. Cada vez mais os pacientes vão ser testados. Isso deixou de ser uma coisa idílica da ficção científica e está cada vez mais perto da gente, perto da nossa prática, perto da prática do Rodrigo, de vocês, psicólogas. Isso vai ser algo maravilhoso. Isso vai entrar, já está entrando e vai entrar cada vez mais na nossa prática. Abílio, fala para mim uma coisa prática assim, para as pessoas que estão ouvindo. Qual é a mulher que deveria fazer o teste? Porque chega no consultório muita gente querendo fazer o teste, mas não é todo mundo que precisa fazer o teste. Diz para a gente, para quem está ouvindo, quem que seria a paciente para fazer o teste genético hoje de mama? Uhum. Então, Rodrigo, normalmente os fatores que a gente, as características que a gente costuma prestar atenção nas histórias familiares para imaginar quando uma pessoa tem o seu câncer e pode ser portadora de uma mutação hereditária de predisposição a câncer, são fundamentalmente, primeiro, a idade jovem, ou seja, mulheres abaixo de 50 anos, todas, em princípio, deveriam fazer, porque a idade jovem é um fator que chama a atenção. Todas as mulheres que têm câncer de mama e têm abaixo de 50 anos, né? Isso. Outro fator incluindo nisso, focando no câncer de mama, é se há parentes afetados com câncer. Na verdade, quaisquer cânceres, não seria um câncer de pulmão, que é muito ligado a cigarro, ou colo de útero, que é muito ligado ao HPV, câncer de pele, base celular, não. São tumores ligados à mesma etiopatogênese do câncer de mama, que no caso, em princípio, é o câncer de ovário. Então, famílias, tanto que os genes foram descritos como câncer de mama e ovário hereditários. Então, na verdade, esses dois tumores podem estar presentes nas famílias. Não no mesmo indivíduo, na mesma pessoa. Aqui, em alguns casos, até sim. Mas uma pessoa que tem câncer de mama e tem parente com câncer de ovário já é indicativo de testagem. Mas e câncer de mama? Tá, se a pessoa tem câncer de mama e ela tem... mas câncer de mama é muito mais comum que ovário. Sim. Então, os critérios americanos que nós seguimos aqui de predisposição, de indicativos, indicam que pelo menos mais 2 parentes com câncer de mama, além da própria paciente, evidentemente, do mesmo lado da linhagem. Ou seja, mãe e tia materna com câncer de mama já é indicativo. Mas não é a mãe, o pai e 2 tias paternas já é indicativo. Câncer de mama masculino, um ótimo fator. Câncer de mama, o homem tem 100 vezes menos câncer de mama do que a mulher, porque nós não temos os hormônios nos níveis de vocês e nas flutuações mensais que vocês têm. Então, isso quer dizer que nós não somos um ambiente corporal bom para o indivíduo, para o gene se manifestar. No entanto, podemos ser portadores dele e podemos passá-lo adiante. Mas é só de câncer de mama masculino que vive o BRCA1 e 2? Não. Você tem também câncer de pâncreas, câncer de próstata, câncer de rim e o melanoma da pele. Onde esses tumores também fazem parte do complexo do BRCA1 e BRCA2, que chama-se HBOC, ou seja, Hereditary Breast and Ovarian Cancer, câncer de mama e ovário hereditários. Recentemente, questões de história familiar nos ajudam a
tomar decisões com relação ao tratamento. Então, recentemente entraram como critérios para os planos de saúde autorizarem o exame, além dessas questões que eu falei aqui, por exemplo, judeus Ashkenazi. O que são judeus Ashkenazi? São judeus de origem europeia que se mostraram, os judeus em geral são um grupo um isolado étnico religioso que, como muitos se casam entre si, todos são, em princípio, quase todos são em algum ponto lá atrás aparentados. Então é comum que esses genes fiquem mais frequentes nessas populações. É o que chamado de efeito do fundador. Quando um gene começa a ficar mais frequente em uma população isolada, ele fica mais frequente ali do que na população geral, porque aqueles indivíduos têm mais chances de se encontrarem mutuamente do que uma população mais ampla. E o que recentemente, Rodrigo, gente, entrou como critério para solicitação foi algo muito interessante, algo chamado estrutura familiar limitada. O que é isso? É uma paciente que, de um dos lados da família, por exemplo, não tem parentes mulheres. Olha que interessante. Ou então não tem parentes mulheres acima de 45 anos em número suficiente para que o gene eventualmente presente possa aparecer. Então, se a família só tem homem e uma mulher, meu pai só teve irmãos. Tá, e aí? Como é que vai saber se tem um parente feminino afetado, se não tem mulher daquele lado da família? Isso até então era um fator para a pessoa não poder fazer o teste. Quer dizer, você não tem o gene, você não tem um parente afetado, coitada de você, você não pode fazer. Mas é porque eu não tenho culpa, você não pode fazer. Ou então, por exemplo, pessoa adotada. Minha mãe foi adotada, então você não sabe a história familiar daquela pessoa, da família de origem, família genética daquela pessoa. Isso também era um fator limitador. As pessoas não podiam fazer o teste na ausência desses dados de história familiar. Não importava se esses dados eram passíveis de ser obtidos ou não, como nesses exemplos que eu falei. Agora, tudo isso que eu falei é critério para testar. Ou seja, se a pessoa for adotada, a mãe ou o pai é adotado, não sabe a história familiar do lado paterno, pode botar no laudo, o plano tem que fazer. Ou então, eu só tenho parentes masculinos aqui. Ou então, meu pai é filho único, minha mãe é filha única, não tenho parentes. Ótimo. Estrutura familiar limitada. Bota no laudo, o plano tem que pagar. Eles não sabem com o que eles estão mexendo. Olha, a gente vai botar exames diretos para eles. Só alegar isso. Cara, ninguém vai mentir alegando que... mentindo na história familiar. Mas esses critérios que antes eram limitadores, agora são facilitadores. Eu queria chamar a atenção... Eu disse que respondi, Rodrigo, mas Não respondeu, não. Bota no relatório dos planos, eles autorizam. E outra coisa que você falou, que eu acho que eu queria chamar a atenção aqui, é a importância da equipe multidisciplinar. Quer dizer, você colocar uma bomba na mão da paciente e chegar para ela, olha, você tem que tirar as duas mamas e tirar o ovário, não deixá-la sem suporte, eu acho uma maldade. Eu acho que para você pedir um teste, você tem de ter um apoio de uma equipe multidisciplinar e, no caso específico, da psicóloga, da oncopsicologia, para poder segurar a barra dessa paciente. Na realidade, a paciente com câncer, o correto é uma equipe multidisciplinar. Eu estava numa jornada 2 semanas atrás, uma paciente com câncer levantou na plateia e falou: vocês estão falando isso é tudo legal, a gente tem de se cuidar, tem de ir para o psicólogo, tem de ouvir, mas vocês deviam dar uma aula para os maridos. Os maridos tinham de entender que a gente vai ficar sem tesão, que a cabelo vai cair, e a gente precisa do apoio deles, e às vezes eles se afastam da gente. E eu achei tão interessante a fala dela, e na realidade a gente não aborda tanto. A gente sabe que acontece muito, e acho que a Cris podia falar mais sobre isso para a gente. Como que o marido é importante nesse momento para a mulher, e que às vezes ele não consegue entender tudo que está passando por ela. Uhum. Assim, Rodrigo, a primeira coisa que me faz lembrar que eu estou na oncologia há 26 anos, né? E lá nos primórdios, quando eu conheci você já pensava dessa forma, né?
da inserção da psicologia. A gente se conheceu isso, eu fui lá te conhecer para Pois é. conseguia... Não, e eu fiquei encantada porque há 26 anos a psicologia não tinha nenhuma entrada na oncologia, sabe? Nenhuma. O INCA estava começando o trabalho, tinha 6 psicólogos dentro do INCA, mas é um hospital de referência, né? Mas você não via esse serviço no serviço privado, isso não existia, o psicólogo com entrada no serviço privado, e era muito difícil a própria equipe que você trabalhava te inserir, né? E você já tinha essa visada, né, de trabalhar com psicólogo. Eu acho que, assim, não é porque eu à toa... Naquela época, na minha... naquela época era até dificuldade da remuneração, né, que os convênios não reconheciam a psicóloga para lidar, né? Mas eu acho que tem muita coisa também envolvida nisso, né? Acho que tem alguma coisa assim que vai muito do olhar do médico, da abertura do médico, né? Acho que tem uma coisa muito própria ainda, né? Assim, dessa inserção, né? São questões que atravessam o nosso trabalho. Quem é psi sabe disso, né? Dentro do hospital, a abertura que a gente tenta fazer dentro do hospital nem sempre é uma coisa fácil diante da medicina, né? Assim, quem é psi sabe um pouco disso, mas eu estou te dizendo porque não é porque eu estou na sua frente, mas você sempre deu essa abertura e na medicina nem sempre foi assim, né? Na equipe. E eu acho assim que é primordial, né? A gente trabalha com esse dentro da Oncomed com a equipe multidisciplinar, e isso é uma coisa que a gente vê uma diferença no todo do paciente muito grande. A gente sempre discute, a gente tem reuniões, né, para discutir casos, e a gente vê a resposta final ali na subjetividade do paciente muito grande. Agora, e o marido, tentando responder a sua pergunta, né? O marido, quando a gente consegue abordar, às vezes não consegue pedir ajuda, não consegue falar disso, mas a gente às vezes consegue abordá-lo nos corredores, né? Na espera, quando leva a esposa, né? E é sempre, às vezes, pela beirada o atendimento, né? E quando ele consegue também subjetivar, é muito bom. É muito bom. Ele consegue dar palavras à angústia, né? Aquilo que ele não, que aqui às vezes vira impedimento. Aquilo que vira impedimento, né? Porque não consegue ser falado. E quando ele consegue falar, ele já consegue dar contorno a esse sofrimento, né? Então a gente vê muito isso. Alguns homens são muito parceiros, né? Eu vejo assim homens que raspam a cabeça para fazer aí companhia à esposa no tratamento, mas não é fácil. Alguns até abandonam, alguns abandonam o casamento, não conseguem lidar com isso. Mas aí eu penso que é algo muito subjetivo ali do sujeito que atravessou dele, né? Que ele não conseguiu lidar naquele outro. Então, por isso que é fundamental o apoio psicológico para esses homens também, né? Realmente é fundamental. Então, assim, o nosso trabalho é sempre esse, né? De tentar fazer esses sujeitos chegarem ao nosso consultório ou de serem ouvidos, né? Mas fogem da gente. O homem, então, adora, detesta a psicoterapia, né? É difícil. Se é difícil, eu particularmente acho que toda paciente deveria passar por psicólogo, porque nós médicos não temos a capacidade de definir qual é aquela que precisa efetivamente ou não. Então, acho que o trabalho multidisciplinar é exatamente por causa disso. E se é difícil para a gente chegar para o paciente e falar, olha, você vai ter de procurar um nutricionista, vai ter de procurar a psicóloga. Por que o senhor acha que eu preciso da psicóloga? Aí você tem de desconstruir também na cabeça dela, porque tem aquela coisa assim, eu estou bem, eu não sou maluca, eu não preciso de remédio, sabe? É uma coisa assim muito louca isso. E precisa, efetivamente precisa. Ainda mais, então, conseguir convencer o marido, então, é uma coisa fora do normal, né? Isso é impressionante. Se me permite uma parte, né? Eu fico muito feliz dessas falas de vocês, né? Tanto do Dr. Abílio quanto do Dr. Rodrigo, apontar a questão do tratamento e da intervenção da psicologia, né?
a partir de um olhar que não é da psicologia, um olhar de um profissional que parte de um modelo que é biomédico, né? E aí esse modelo biomédico enfatizar e trazer, né, para esse paciente uma outra perspectiva, um outro olhar, para a gente é um ganho muito grande, né, Cris e Reivane, né? Como isso faz diferença, né? Na clínica, a gente vê que, muitas vezes, o paciente ele chega para nós ainda com muita dúvida, né? Mas eu vim aqui porque o médico mandou. Quer dizer, ele vem por um endereçamento do outro, mas ele ainda não se ateve para pensar o que ele está fazendo ali, né? Ele ou ela, né? Independe do... Então, quando vocês começam a trazer aqui, né? E a trazer para o público, né? De um modo geral, que de fato, né? Tratar do corpo, né? Ao tratar do corpo, você está tratando o sujeito como um todo, e esse todo envolve... Porque a gente faz um corte aqui, né? É o corpo e a cabeça, né? Esse corpo envolve também as questões emocionais, que para muitos está aqui na cabeça, né? É muito bom, né? Muito, muito legal, né? De fato, vocês fazem um trabalho diferenciado, porque doutor Abílio falou aqui da questão da interdisciplinaridade, doutor Rodrigo também, né? É muito legal, né? A gente fica muito feliz, né? Com essa fala. Luzimar, é impressionante, às vezes, você tocou nesse assunto agora, que a gente vai dar o diagnóstico do paciente, você fala, explica todo o tratamento, você tem a nítida sensação que ele não está entendendo nada, que está entrando no ouvido e saindo pelo outro. Chega o cúmulo de chegar no final e falar, mas doutor, eu não tenho câncer não, né? Aí você tem de voltar tudo de novo, construir tudo novamente. É um trabalho de formiguinha, na realidade. E se a gente não trabalhar junto, é muito complicado isso para o paciente e para a gente também. E olha que a gente não é perfeito pelo dia a dia, pelas circunstâncias de atendimento da gente, a quantidade de pacientes que a gente vê. Escapa muita coisa. Há 3 semanas atrás eu fiz uma intervenção não comédia que a gente falhou em alguma coisa na psicologia que deveria ter sido visto e que eu falhei, na realidade, nisso. Então, assim, é um ensinamento constante. Isso aí, para nós médicos também, nós temos... É que nem fazer equação de matemática, se a gente não fizer equação toda semana, a gente vai esquecer. E tudo isso a gente tem que estar revivendo dentro da cabeça da gente o tempo todo, que a vida às vezes engole a gente. Mesmo a gente com toda essa... Olha que eu não tenho pouca experiência, mas a gente cada vez vai aprendendo mais e vai aprimorando. O doutor Abílio falou da singularidade, né? Chamou a atenção a questão da singularidade na genética, né? O que para a gente a gente fala da singularidade o tempo todo, né, Cris? Isso é um avanço, eu até falo sobre isso, sim, né? Eu falo que é um avanço da medicina muito grande, porque, na verdade, a gente trata sempre na psicanálise o caso a caso, né? A subjetividade, e a medicina sempre tratou de alguma forma genérica, e hoje já começa a dar a escuta à singularidade, né? O próprio teste genético já mostra isso, né? Isso é um avanço para a gente pensar assim, muito grande da medicina. A abertura de médicos aqui também falando, né, da inserção da multidisciplinaridade, da psicologia. Então, a gente está caminhando aí, né, para avanços muito grandes, né, de poder falar sobre isso abertamente, né? Isso é um ganho muito grande, né? Aproveitar, fazer uma e aí a gente puxando vocês, uma outra coisa, até voltando mais para o Outubro Rosa, não adianta muitas vezes, tem muito que acontece isso muito no consultório. O paciente chega, eu quero fazer um teste genético, eu estou com medo de ter câncer de mama. Mas aí eu olho para ela tá fora do peso, fuma, bebe, é estressada, não se cuida. Então, assim, o que eu falo? Você está querendo fazer teste genético? Ou então vai muito também querer saber se pode tomar terapia de reposição hormonal, que o ginecologista manda. Aí ela tem medo de tomar reposição hormonal. Ela está sentindo
fogacho, falta de libido, não consegue dormir, mas aí não toma porque tem medo de ter câncer de mama. Então, acho que uma das primeiras coisas, de todas que a gente está falando, uma coisa importante que a gente tem de deixar registrado. Hoje está provado cientificamente que o paciente acima do peso tem um risco maior de ter câncer de mama. Hoje está provado que o cigarro, a bebida, a falta de exercício físico, não é aquela coisa genérica que a gente fala, não, você tem de emagrecer, não sei o quê. Não, está provado. A gente tem de manter o peso ideal, tem de deixar de ser estressada, tem de ter uma qualidade de vida boa, conhecer o seu corpo, fazer o seu autoexame. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. O autoexame não é o mais importante, mas faz parte do processo. É importante ir ao médico e fazer a mamografia a partir dos 40 anos, mas se cuidar a mulher. A mulher, hoje em dia... Prevenção primária, né, doutora Bíblia? Com certeza. Rodrigo. Com certeza. Rodrigo, prevenção primária, né? Isso aí, hoje a gente vê a vida da mulher hoje, ela começa a trabalhar mais cedo, ela tenta ter os filhos depois de estar mais inserida no mercado de trabalho, e a mulher tem menos filho hoje, que são coisas que parece que aumenta a chance de câncer de mama. Então a gente tem de se cuidar, a mulher tem de se cuidar, a mulher tem de perder o medo, procurar se conhecer e procurar os médicos. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem de falar toda hora para entrar. Perder o medo do câncer e o medo do risco. O teste genético é algo que dá medo também. Então, eu tenho medo até de saber que tem um risco de ter. Mas, ao contrário do que o Rodrigo mencionou, o fator hereditário você não pode mudá-lo, em princípio, não pode deixar de existir. Então, nesses casos, é mais importante ainda o que o Rodrigo falou. Porque se a gente não pode mudar a nossa genética, a gente pode mudar o nosso ambiente para diminuir o nosso risco de adoecimento. E aí sim, a prevenção primária. Isso você falou é muito importante também, Fabílio, que os pacientes às vezes chegam com uma falsa tranquilidade no consultório. Isso, você podia falar um pouquinho? Chega assim para mim: doutor, eu não vim aqui porque eu não tenho ninguém na família com câncer de mama. Então eu não vim aqui. Tem de lembrar que só 10% dos cânceres de mama são hereditários. Os outros são o que a gente chama de esporádicos. 90% vão ser esporádicos. Então, chegar e falar que não tem ninguém com câncer de mama na família e está tranquilo e não ir ao médico ou não se cuidar ou não fazer a mamografia, está errado. Está errado. Isso só 10% vai estar hereditário, né? Exato. E a gente tem que levar também em conta que o risco global de câncer de mama até os 80 anos é de 11%. Ou seja, toda mulher tem um risco inerente de em torno de 11% de vir a adoecer de câncer de mama ao longo da vida. A questão é se a pessoa tem um fator hereditário ou se tem mas esses números são médios, tá? É global da população. Se aquela pessoa tem um estilo de vida particularmente ruim ou se tem algum fator hereditário que aumente o risco dela, isso pode aumentar. E é importante que a pessoa tenha consciência de que ela esteja com esse risco elevado, para que ela possa controlar pelo outro lado. Nesse contexto, se a pessoa que está tentando ter filhos mais cedo, de repente, acontecia muito tempo no início, a gente pegava mulheres jovens, lá no projeto de câncer de mama, mulheres jovens de 20 e poucos anos, mutadas, a gente falava tipo assim, tem namorado? Tenho. Já vai casar? Sou noiva, não sei o quê, vou casar. Ótimo, casa logo. Aí depois de casar... Ele pensa, tem 2 anos e tudo. Não, tenha filho logo. Tem o primeiro, sai do resguardo, e tem o segundo, que é o terceiro. Tem o terceiro logo, escadinha. E quando fecha a fábrica de uma vez, opera e tira os ovários. Os ovários são mais perigosos do que a mama nesse contexto, que são órgãos de mais difícil rastreio, órgãos que o ultrassom transvaginal não pega bem lesões primárias e frequentemente, quando você opera uma lesão que você detecta posteriormente, já é um estadio 3 ou 4. Então, o ovário tem que sair o quanto antes.
Teoricamente, quem tem BRCA2, a gente pode esperar até um pouco mais, 45, até entrar na menopausa. Mas aí tem toda aquela questão que a pessoa pode também ter da fertilidade, é um órgão que é visível e tem uma série de questões com isso. O ovário é um órgão interno, embora importantíssimo, né? Doutor Antônio, a gente tem... você aponta aqui, né, essas questões da prevenção, né, que eu acho fundamental e assim, muito legal. Nós temos uma aluna, né, que está falando que vocês estão falando sobre ela, e ela queria poder falar um pouquinho. É Michele. Michele foi sua paciente, por acaso, né? Cadê você, Michele? Professora, e já temos oi. algumas perguntas, né? Depois que Michele falar. Fala aí, Michele, cadê você? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Michele? Eu infelizmente não consigo abrir a câmera aqui por algum motivo, mas o que importa é a minha fala aqui. Eu estou muito contente aqui de estar participando, né, desse momento com vocês todos. Hoje, graduanda de psicologia, vivo aí em busca dessa área hospitalar, que é um lugar onde eu me reconheço e me vejo, e passei por todo esse processo aí de pré-diagnóstico, de pontos de interrogação, de medo, de desespero, na questão do câncer, né? Não só de mama, mas de outras situações, e acabei, não sei nem como, até hoje, caindo nas mãos do doutor Abílio. Eu estou com 41 e eu estava com 33 anos, meus filhos trigêmeos com 4 meses de vida. Eu falei, caraca, cara, eu vou morrer e os meus filhos vão ficar sozinhos. E eu sei que foi aí nesse andar da carruagem até mais ou menos os 6, 7 meses deles. E eu tive alguns encontros com o doutor Abílio. E eu fiz uma visita há pouco tempo com a doutora Luzanir lá na Oncomed, né? A Cris nos recebeu com muito carinho. Sou eu mesma. É a Michele, Cris. Com muito carinho, com muita atenção. E assim, eu fui naquele momento impactada de imediato, quando não por ser, né, um centro oncológico, mas talvez por todo esse histórico, quando eu botei o pé na porta da Oncomed, vi aquela estrutura, aquele lugar, eu falei, caraca, cara, assim, veio um filme na cabeça, né? E eu lembrei que eu passei, e aí, assim, o que mais me marcou foi eu estar no lugar onde eu buscava aí o diagnóstico, né? E fazendo os exames, tal, onde eu via as pessoas muito tristes por estar passando por esse processo todo, onde a maioria eram mulheres, né, nessa instituição que eu estava. E a fala que acabou me levando para o Abílio foi que as pessoas estavam com muito medo, porque eu era muito jovem, né, meus filhos recém-nascidos aí, e eu já vinha de um histórico anterior, eu tive que fazer fertilização in vitro, porque eu havia perdido as trompas, não tinha um ovário, enfim, meu útero comprometido, tal, e, enfim, deu tudo positivo. E as pessoas, eu percebia que a equipe médica estava insegura dentro do processo, né? De que não tinha uma certeza do que estava acontecendo. E alguém falou assim, cara, mas eu não posso falar isso para ela é muito jovem. Eu ouvi eles conversando. E nisso alguém veio, eu não lembro, não tenho a menor ideia de quem era essa pessoa, e me indicou o doutor Abílio. Nós passamos aí por todo o processo, e justamente isso que você estava falando, né? A dificuldade de chegar, porque eu tinha esse estigma de ser um exame que custaria aí 40, 50 mil reais. E eu falava, caramba, como é que eu vou fazer isso? Não sei o quê, não sei o quê. E você acabou me dando o caminho das pedras. Eu fiz pelo plano de saúde na época. E no final das contas, nós fizemos todo o meu mapeamento e, assim, eu, infelizmente, enterrei quase que 90% da família da minha mãe e do meu pai por conta de câncer, né? E nós descobrimos que a minha probabilidade era como de qualquer outro sujeito comum no mundo, que isso estava muito longe da minha vida, né?
Então, isso foi uma quebra, né? Não de paradigma, mas de medo, de tudo que me prendia até os 33 anos de idade, porque eu entendia que eu morreria de câncer, e eu não tinha outro futuro na vida, né? Então, naquele momento eu falava, gente, não pode ter chegado a minha hora, não é possível. E é justamente isso que você está falando, né? E aí o doutor Rodrigo falou aqui dessa integração, né? Dessa equipe interdisciplinar, né? Desse apoio. E eu vi esse trabalho lá dentro da Oncomed, né? Assim, de uma maneira tão diferente, tão importante, para chegar a essas mulheres, né? Quando a gente fala dos maridos, quando a gente fala da família. Assim, eu passei esse processo completamente sozinha, porque como é que eu ia falar, né? Assim, não dá para falar assim, cara, olha só, segura aí, porque eu não sei se eu vou morrer daqui 6 meses. Eu não sei se eu vou entrar, se eu vou fazer rádio, se eu vou fazer isso. Assim, eu já tinha montado a história completa, mas porque eu já tinha vivido isso muitas vezes, né? E, assim, gente, era só... Eu queria participar, assim, para falar realmente da importância de tudo isso. E eu acabei caindo aí na psicologia, talvez até, né, por alguns momentos como esse que eu vivi. E assim, gente, a psicologia dentro do contexto hospitalar, né, é uma coisa, assim, surreal mesmo. A diferença que faz, eu acho que dentro de toda a equipe, né? Vocês são médicos, têm aí outra visão, talvez, mas a gente aqui do lado humano e psicoemocional, a gente tem essa visão completa, né, do ser humano. É muito legal. Obrigada, Ivo. Eu só queria... Eu fico emocionada de falar, assim, minhas lágrimas saíram aqui algumas vezes falando sobre isso tudo, porque é um caminho muito árduo para muitas mulheres, né? Então, aí eu já tinha pensado que eu ia marcar para colocar a prótese, porque eu ia ter que tirar o peito, porque não sei o quê, porque não sei, assim, é uma loucura isso. Mas, enfim, tudo muito longe, graças a esse estudo da genética. Legal, legal. Obrigada. Mas isso mesmo, eu costumo falar para os pacientes que o bicho não tem tanta cabeça quanto a gente imagina. Né? No começo a gente acha que o bicho tem 7 cabeças, mas depois a gente vai cortando as cabeças e vai vendo que... E você vai ajudando a paciente a passar pelas etapas, e isso é muito legal. Você vai ver que no final das contas ela vai estar feliz, alegre. Essa semana, na quarta-feira, lá na Oncomed, a gente fez um ensaio fotográfico de 15 mulheres com câncer de mama já tratadas, e fizemos uma exposição das mulheres lindas, maravilhosas, tá belíssima. Quem tiver a oportunidade de ir na Oncomed de São Francisco, é maravilhoso. As pacientes, eu tenho uma paciente que tratou jovem também, como a Michele, não tinha filho, tratou 5 anos, tomou remédio, depois engravidou, teve filhinho, está com a filhinha linda, tirou a foto com a filhinha. Teve um senhor, um homem, que tirou a foto, porque a filha dele, por acaso até minha paciente, eu operei ele e operei a filha dele com câncer de mama. É uma família com câncer de mama, os dois estão lá, lindo, maravilhoso, ele quis lá fazer a foto. E é muito legal você ver no dia, a Cris foi em alguns dias no sábado lá ver a integração entre elas, uma falando com a outra, e tirando a roupa, sabe? É muito legal. Então, é muito importante o que ela falou, assim, de não se sentir sozinha, de ver que tem espalhos, tem muita gente. E nessa hora, procurar pessoas que estão passando pelo mesmo processo, eu acho muito importante. E isso a gente tenta procurar cada vez mais fazer esses grupos de apoio e ver que tem muita gente que está passando, que já passou e que vai passar. E ela vai ficar bem como a Michele está hoje, como milhões de mulheres que a gente trata, vai ficar bem também. Isso é muito importante, essa fala. É muito importante também a fala da Michele. Eu conheci a Michele, na verdade, lindíssima, uma pessoa assim, por dentro e por fora. Pena que ela não está podendo aparecer para vocês verem, que é lindíssima a Michele. E depoimento também super importante para quem está escutando, né? Porque ouvir do lugar do paciente é uma outra coisa. Aí ela apareceu, ela é um incentivo muito grande, né? Ela lê que linda. É um incentivo muito grande, assim, de credibilidade, né? Assim, para o paciente que está escutando, para quem não tem câncer, mas que pode pensar em possibilidades sempre, né, na vida, né?
Entender que a gente tem sempre possibilidades, né? Nunca é o fim. Hoje, Cris, eu e a Cris e o Abílio também estava semana passada, na quarta-feira passada, a gente fez uma live sobre câncer de mama também, lá dentro da Oncomed, e a Cris chamou uma paciente que tem 79 anos. Operou hoje, né? Operei hoje, isso que eu vou até falar aqui para você. Quer dizer, é uma paciente de 79 anos, ela fez quimioterapia antes da cirurgia, que o tumor dela era muito grande, e ela é linda, 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 maravilhosa, poetisa. Ela está na exposição também, ela topou entrar na exposição, e ela é tão linda que até me emociono quando eu vejo isso assim. Ela mandou uma foto para mim. Rodrigo é um fofo, gente, esse é o motivo. Isso é lindo, né? Na medicina, isso realmente é lindo, né? A gente sabe quanto isso faz diferença, né? Na relação de profissional. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se você poderia responder, Cris, ou Abílio, ou Rodrigo, né? A Manuela está perguntando se existe alguma questão psicoemocional muito apresentada pelos pacientes com câncer, né? Ela diz que ouviu isso de um dos seus médicos, né? Eu acho, não sei, é interessante escutar dos dois lados. Eu penso sempre na subjetividade, no caso a caso, cada um é tomado de uma forma, cada um é muito atravessado de alguma forma, né? Eu não vejo, eu não costumo assim estigmatizar, não. Eu não sei se eles percebem alguma coisa assim que eles possam falar, né? Não percebo, não. Porque eu acho que tem um mito, assim, né? As pessoas, durante algum tempo, né? O câncer teve alguns autores lá atrás, né? Que começaram a fazer algumas associações, enfim, né? Mas a gente está trabalhando com o sujeito, né? Esse sujeito é singular, né? Toda a ordem, né? De singularidade, né? Então não dá para fazer essa associação tão causal, né? E uma coisa tão polarizada, né? Então tem realmente algumas questões que você vai precisar entender, mas é a partir, né, de cada um, né? Como cada um é atravessado, né? Michele acabou de falar um pouco de como ela viveu isso, né? Como ela vivenciou essa história dela, né? Tem uma outra pergunta aqui, né? Psicologia oncológica deve ser como as atividades nesse hospital? A Priscila está perguntando, né? Não entendi a pergunta. Eu acho que talvez ela... Vou tentar assim, interpretar. Como deve ser a atividade da psicologia oncológica no hospital? Acho que deve ser isso, né? Como que a gente faz a abordagem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente tem vários tipos de abordagem, né? Desde a abordagem na instituição, que é nos corredores, nas salas de quimioterapia, nos ambulatórios, nas salas de espera, como dentro dos hospitais, que a Oncomed, na verdade, ela não é um hospital, ela trabalha com serviço de clinic day, né? De consultório, tipo quimioterapia ambulatorial, mas é credenciada aos hospitais, né? Então, a gente faz trabalho também dentro dos hospitais, quando o paciente interna, que aqui o paciente vem fazer quimioterapia, vem fazer consulta, vem fazer tratamento ambulatorial e vai embora. Então, a gente atende ele nessas modalidades de atendimento, né? E muitas vezes vai se fazendo um caminho e ele pede para ser atendido no consultório. E a gente começa a fazer, né? Começa a atravessar um processo com ele analítico, né? E muitas vezes é pontual o atendimento, né? É um acolhimento pontual no leito de hospital, no CTI, né? É nesse sentido. E aí a gente também escuta as demandas que aparecem, indicadas pelos médicos também, né? Mas é muito como o doutor Rodrigo falou, né? Ele indica, o peso é um peso muito forte quando o médico indica. Por mais que ainda seja uma indicação do médico, e não seja ainda uma indicação do paciente, quando o médico fala, é um ponto inicial, né?
para o paciente, se ele chega aí, né, pode ser um ponto inicial para um trabalho. Assim, já encaminhando para o final, tem mais uma pergunta aqui da Michele. Doutor Rodrigo, sempre teve equipe de atendimento psicológico dentro do contexto oncológico nos hospitais? Se não teve, qual a diferença de atender o paciente que tem apoio da psicologia, né? E a Priscila está perguntando, campo de estágio em psicologia tem? E aí, acho que a gente fecha com essas duas questões. Não, nem sempre tem. Sempre foi muito difícil, né? As clínicas não tinham, no passado, como a Cris me falou, há 26 anos atrás, quando eu comecei a fazer oncologia, não tinha nada, a gente tentava, de uma maneira ou de outra, tentar achar. Naquela época tinha um projeto do paciente, quando internasse, não sei se você lembra disso, Cris, minha vontade era que o paciente internava, a psicóloga via o paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia, que eu achava que ia ser mais fácil depois a aceitação dela de voltar no pós-operatório. Então, é totalmente diferente. Eu acho que como eu disse, eu acho que não só a psicóloga, como toda a equipe multidisciplinar, eu acho que cada vez mais a gente luta e batalha para isso, é ter vários profissionais cuidando da paciente, porque cada uma é um paciente. A gente não pode colocar aquele câncer de mama, né, aquela coisa assim, vamos tratar o câncer de mama do leito 32. Não é assim, não. Vamos tratar a Maria das Dores, que tem um câncer de mama. Então, a gente tem que individualizar e ver qual é o melhor tratamento, qual é a melhor abordagem e qual é o melhor tudo para a paciente. E nada mais importante do que a gente estar todo mundo junto nisso. Eu sempre falo para as pacientes, olha, eu estou junto com você. Ela olha assim para mim, olha assim meio ressabiada, mas olha, estou junto. Mas é isso, a gente tem que estar junto perto do paciente da gente. Às vezes a gente uma abordagem diferente, né, Cris? Ele faz diferente. Eu tenho uma paciente, eu já falei isso para ele, que eu atendi ela há muitos anos, uns 6 anos, que ela dizia o seguinte: o que me fez assim me encantar com o Dr. Rodrigo foi o único paciente que se interessou pela minha história e anotou meu telefone. Único paciente, único médico. Nenhum médico nunca anotou o meu telefone, ele anotou meu telefone. Então, assim, esse olhar... Mas tem de ter, como eles têm o meu também, sempre. Meu telefone fica... Eu brinco muito fazendo. Olha só, eu estou dando meu telefone, não é para ligar, porque se não é para ligar, eu devia ser engenheiro, arquiteto, então eu sou médico. Então, se eu sou médico, é para ligar. Porque às vezes os pacientes ficam sem graça, ficam assim meio... Não, eu vou te atrapalhar. Não vai dar. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu não vou atender. Então, tem de ligar, você tem de dar essa liberdade para o paciente. É verdade, é verdade. Essa fala sua é muito, muito engraçada, porque já vi de um colega também a mesma coisa, um colega médico. Eu dou meu telefone, falava a mesma coisa que você. Se eu estou dando o telefone para o paciente para ligar, senão, qual o sentido, né? É porque tem essa relação que a gente tem do poder médico, né? Esse modelo, né? Médico, né? Esse distanciamento, né? Do médico com a relação médico-paciente sempre foi uma relação desigual, né? O que você está trazendo aqui para nós, né? De um formato diferenciado, né? De um olhar diferente, né? Você está fazendo o inverso. Deixa eu te contar uma coisa sobre isso. O ano passado, para mim, foi péssimo o consultório, péssimo, horrível. Por quê? Eu atendia de roupão, máscara e face shield. A paciente, eu conhecia a paciente, fazia o diagnóstico do paciente, a paciente chegava, não sei se quantas vezes o paciente chegava aqui no hospital, a paciente virava para mim e falava assim, doutor, posso olhar a tua cara? Eu queria conhecer você que vai me operar agora. Cara, aí eu via como que o olhar, assim, o desnudo, olhando para a paciente, ela olhando para a minha cara, olhando para a cara dela, como que muda a relação, como eu sentia assim, uma coisa estranha, uma coisa, sabe, parecia mesmo uma barreira, foi muito ruim, foi um ano assim muito
muito ruim. Hoje ainda uso máscara, porque eu sou obrigado a usar máscara, não uso mais o face shield. E quando o paciente, eu vou operar paciente, às vezes eu mostro minha cara para elas de longe, assim, porque é legal, é importante para elas, para saber o olhar, conhecer a pessoa que ela está colocando a vida dela na mão. É uma coisa muito louca isso. E a gente se sente muito mal, assim, parece que o paciente tinha uma doença muito grave que você não podia nem dar a mão para o paciente, a gente pode dar. Então, é uma coisa muito ruim. Essa relação piorou muito e agora, graças a Deus, está voltando à normalidade, vamos dizer assim. Mas não podia nem apertar a mão do paciente, essa é a verdade. É horrível. São os estigmas, né? São esses distanciamentos, né? E esses mitos, né? Enfim, né? A Michele também está colocando. Ele é lindo, com todo o respeito humano, né? Doutor Abílio, nem conto, porque teve uma delicadeza e paciência em contar tudo e tanto sobre os estigmas e atravessamentos do câncer que não tem preço, né? Realmente não tem preço, né? A gente está aqui bastante... eu, particularmente, né? Estou muito feliz e assim, né? Me sinto muito... gratificada de escutar profissionais com tanto cuidado, né, em relação ao ser humano. Né? A gente está falando disso, né, da relação de pessoas. Né? E eu acho que é isso que vocês estão trazendo, a relação médico-paciente, junto com o paciente, e estamos falando aqui especificamente do paciente em oncologia, é uma relação humana, né? E é uma relação de troca, né? Esse envolvimento que o Dr. Rodrigo traz, né? Essa emoção que ele traz, né? Fala muito para a gente, né? Diz muito, né? Desse lugar que vocês ocupam, né? Dr. Abílio também, né? Com toda a sua expertise, né? Isso realmente fechou a sexta-feira, né? E fechou o mês de outubro, né, com chave de ouro, né, Rivane? Rivane quer falar alguma coisa? Eu também gostaria só de agradecer, né, a presença mesmo de vocês. Eu acho que essa questão do suporte social, né, quando o Dr. Rodrigo coloca essa questão de ter que tirar a máscara para a pessoa ver, né, eu acho que isso é tão importante porque o sujeito ele se reconhece no outro, né, e quanto que é importante nós sabermos quem vai nos tocar, né? E se muitas mulheres ainda hoje têm dificuldade de se tocar, né? Quem dirá um outro sujeito nos tocar, né? Então isso é tão particular, né? Tão sensível de cada sujeito. Então eu acho que vai para muito além, né? De uma questão de conhecer o outro, mas de se reconhecer, né, nesse outro, né, porque é um outro que cuida, um outro que está ali atento, né, e não e quando o senhor falou também da questão do isolamento, do afastamento, eu acho que quem realmente trabalha, né, com essa lógica humana, com essa sensibilidade toda que vocês quatro, a professora Luzani, não falo, tanto que eu já falo dela o tempo todo, sempre, que ela já é mais próxima a mim por conta da universidade, mas eu tive o prazer de conhecer vocês três hoje, assim, e eu vejo que é um diferencial muito grande, como a professora Luzani colocou, não é sempre, e eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos a grande população, né, a gente sabe que existe uma diferença social, econômica muito grande, né, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, e às vezes as pessoas não têm esse acolhimento, elas não têm esse olhar, que é o cuidado, né, e que vai e anda junto com o atendimento propriamente dito, né, porque às vezes a pessoa ela quer esse lugar, né, esse espaço para ser escutada, para trocar uma informação, né, e para ser olhada. Então, eu só tenho a agradecer muito a vocês todos, né, e, enfim, eu estou muito feliz pela presença de todos. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, foi um final de tarde super gostoso. Eu agradeço muito também. Assim. Agradeço a todos vocês. É sempre um aprendizado para a gente, né? Vocês estão todos errados.
a gente aprende muito mais com vocês do que vocês aprendem com a gente. Se puder, Exatamente. Se puder, eu acho que todo paciente, todo médico tinha que ser analisado, a gente tem que ter psicólogo. Acho que eu não faço, mas eu acho que seria o certo. Eu acho que é que nem cuidar de filho, às vezes, cuidar de paciente é que nem cuidar de filho. A gente não recebe. Eu falo às vezes com a minha mulher: olha só, eu nasci, fui para o colégio, para a faculdade, mas ninguém me deu uma cartilha de como cuidar da minha filha, dos problemas que ela tem, o que tem de fazer, se eu tenho de apertar, ou se eu tenho de. E paciente é a mesma coisa. Entendeu? Todos são muito heterogêneos, cada um tem um pensamento, um desejo, uma vontade. A gente não consegue acertar sempre. Tem pacientes que acham que eu não consigo acolher, tem pacientes que acham que eu colho demais. Entendeu? A gente vai tentando. E a gente não tem uma cartilha. Mas vocês já leram alguma coisa da cartilha e pode passar para a gente. A gente também não tem cartilha, não, né? A gente também é no caso a caso, né? Não, mas vocês têm já uma cartilhinha que a gente pode aprender muito com vocês. E aí eu volto a falar a importância da equipe multidisciplinar. Uma vez eu lembro, eu estava em outra clínica e eu tinha feito uma equipe, toda semana a gente se reunia. Aí uma psicóloga, super legal, a Daniele, que trabalha em outra clínica, em Niterói, psicóloga, ela estava falando da dificuldade. Aí eu virei para ela assim e falei: olha só, se você acha que a paciente não dá para operar semana que vem, eu vou suspender a cirurgia. Ela olhou assim para mim: o quê? Você vai suspender a cirurgia porque eu estou achando que ela não está preparada? Vou. Se você está falando para mim que ela não está preparada para operar, eu não vou operar, eu quero o sucesso da minha cirurgia. Ela ficou olhando assim para mim, acho que ela ouviu assim. Deu peso a ela. Mas assim, a equipe multidisciplinar é exatamente isso. É você saber do outro aquilo que você perdeu. Passou alguma coisa por mim e que ela percebeu e que eu ia sair batido. Então, é importante trabalhar todo mundo junto, exatamente para a gente saber exatamente o que fazer. E vocês podem ajudar muita gente, pode ter certeza disso. Que bom. Toda vez que vocês estiverem, pode me chamar que eu participo na boa. Ótimo. Ótimo, que ótimo. Sempre. Legal, que bom. Sempre um aprendizado, sempre um aprendizado. Isso aí. Bom, doutora Abílio, quer falar alguma coisa para a gente encaminhar para o fim, né? Para a gente fechar. E a gente está preocupado também com o horário de vocês, e hoje é uma sexta-feira, enfim, né? Não, na verdade, só para assumir as palavras do Rodrigo, adoro participar dos eventos com psicologia, os eventos da Cris são fantásticos e, na verdade, acho que todo mundo que trabalha com oncologia ou se presta a trabalhar com oncologia tem que ter esse olhar diferenciado, tem que ser gente, tem que aprender que as pessoas são diferentes, que o esquema de tratamento de quimioterapia que se aprende num congresso, que se vê num congresso, que o oncologista prescreve, aquelas receitas de bolo embasadas por estudos clínicos caríssimos, multinacionais, com milhões de dólares, mas tem um paciente por trás disso, e o paciente é diferente. E vocês é que têm a condição de ensinar para a gente, médicos, que mesmo que o paciente preencha todos os critérios, ele pode estar naquele momento, pode não ser o momento apropriado para a cirurgia, ou ele pode não se dar bem. E tem que ter médicos sensíveis, como o Rodrigo, que percebam isso Não, percebo não. Claro, e parem, assim, não, se não está bom, então vamos parar, vamos trabalhar em equipe aqui. Acho que aquela psicóloga que falou isso com você, pela primeira vez se sentiu valorizada na opinião profissional dela. Talvez sim. É verdade. Isso é muito isso é sintomático. De o médico se sentir muito no pedestal, e acontece muito isso ainda, né? Ele é inatingível no pedestal, ele que é o dono do hospital, que o nutricionista, psicólogo e todas as outras especialidades estão abaixo dele. Então, está acabando, graças a Deus. Ótimo. O Foucault já falava dos biopoderes, né, lá atrás, né? Essa questão do biopoder que faz esse distanciamento e que, enfim, né? Para muitos ainda ficam sentados nessa relação, né? Felizmente, e é por isso que vocês estão aqui, que vocês têm um olhar diferente, né? Vocês realmente é a nossa esperança, né? Né? A gente que trabalha com esse sujeito, né,
Para a gente isso é lugar comum, mas isso não é lugar comum na medicina, infelizmente. Não, né? não. Não é lugar comum, e vocês A sabem gente disso. é uma racinha complicada. Cirurgião, pior ainda. Pô, Exatamente, cirurgiões. Eu trabalhei muito tempo com cirurgiões também, né? De todas as cirurgias, né? Mas, enfim, isso é um bate-papo em outro momento. As pessoas estão elogiando bastante vocês, né? Vocês realmente, aqui no chat, a Flávia diz que foi muito bom, parabéns pelos esclarecimentos, né? Que nós precisamos desse olhar para os profissionais, principalmente da medicina, e a felicidade de ver vocês assim. Realmente é para nós uma grande honra, né? E eu tenho muito a agradecer, né? A Cris, o Rodrigo, a Bílio, e vou passar a palavra para a Rivane fechar o... Imagina, vocês já estão fechando, já agradeci. Eu acho que se eu deixar, eu vou ficar agradecendo aqui, com certeza. Então, já que eles deram abertura... Pois é, vamos aproveitar, né? Faremos novas programações aí para a Agenda 2022. Necessário. A presença de vocês é necessária, né, Rivane? Eu vou fazer um jabá agora aqui para a gente, eu já estava até esquecendo, que amanhã, a partir das 2h da tarde, a gente vai ter... Todo ano eu faço isso, a minha clínica, junto com a Oncomed, a gente faz um simpósio das pacientes, para as pacientes, com várias atividades. Infelizmente, está sendo online ainda. Amanhã a gente vai ter direitos dos pacientes, com a Denise Frossala, vai falar para a gente. Vai ter o filho do Portinari, vai estar falando sobre arte e beleza. Vai ter várias atividades bem legais. A Bílio vai estar lá com a gente amanhã também. Vou estar fisicamente lá em Niterói no evento. Então, a partir de 2h pode entrar no YouTube, ou da Oncomed, ou da Proonco Mulher. E é bem legal, bem legal. Vale a pena. Vale a pena depois assistir. para a professora Luzani, que a gente faz uma publicação lá na universidade também para divulgar. Ótimo. Isso. Tá bem? Legal. Jabá gente, feito. muito obrigada. Ótimo. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigada a vocês. Boa noite. Obrigado, gente. Prazer imenso. Obrigado, gente. Tchau, Boa noite. Amanhã estarei lá, hein? Se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.